Pessoal, todos nós tínhamos algum grau de torcida, de expectativa em relação ao governo Javier Milei, quando apareceu as pesquisas e depois as prévias mostrando que ele tinha chance real de ser presidente da Argentina. Todos nós começamos a imaginar como seria um governo dele, o que ele faria. Quando ele foi para o segundo turno, a gente deu uma arrefecida na expectativa, mas quando veio o resultado final das eleições, um resultado avassalador, favorável ao candidato libertário, ao Javier Milei, nós colocamos a expectativa lá em cima, é claro, mas sempre com aquele pé no chão de saber que o problema argentino é muito grave, é muito sério, em matéria econômica principalmente. Muito trabalho haveria de ser feito para se chegar num resultado positivo. Todos nós estávamos na torcida, mas também temerosos do que poderia acontecer por lá, se o Milei conseguiria colocar em prática as suas medidas. Ele abaixou um pouquinho o tom logo após as eleições e tudo mais. O pessoal falou, cara, vai pisar no freio, vai ir devagar. E meu amigo, nem nas melhores expectativas eu imaginava que ele seria tão bom assim no começo do seu governo. Realmente uma coisa impressionante, porque ele está aplicando na Argentina, na economia argentina de forma geral, o remédio amargo que precisa ser aplicado, e ele não tem o menor receio de fazer isso. Eu pontuei essa questão, um monte de gente falou também, é claro, não só eu, era necessário que ele chegasse chegando, começasse a fazer aí todas as medidas necessárias, e realmente o cara é diferenciado nesse sentido. Agora que ele mudou, inclusive, a questão salarial, né? Antes era obrigatório pagar os salários em pesos argentinos, agora não, ele abriu a possibilidade do trabalhador argentino receber o salário em carne, leite, banana, itens, outras moedas e até em Bitcoin também, né? Olha que coisa impressionante. E ele tá com tanta vontade de fazer mudanças e seguir com as suas pautas de conserto da economia argentina que ele convocou sessões extraordinárias para acelerar as reformas aí que são necessárias, que precisam ser feitas de fato para que realmente o país volte aos trilhos, né? Então, de fato, aqui ele vai, inclusive, mandar aqui o pessoal discutir vários projetos de lei entre os dias 26 de dezembro e 31 de janeiro, o pessoal lá do Congresso Nacional da Argentina, né? Mas então, vamos conversar sobre essas medidas aqui e sobre o prognóstico do governo Javier Milei com base nesse cenário. Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, olha só o que o Javier Milei publicou, o que está na tal da lei ali que, de fato, prevê que o indivíduo vai poder receber os valores dele ali, salariais em outras formas de negócio, aí, de moedas e tudo mais. Por exemplo, aqui, né, o artigo 766 dessa lei específica. Ele passa a ter a seguinte redação, tá lá no pacotão do Javier Milei, o pacotão do mal, né? Isso aqui eu tô vendo na revista Fórum, tá? Porque eu me divirto vendo essa galera da esquerda falando disso aqui, né? Olha o subtítulo. Nada de dinheiro. Novo decreto do ultradireitista acaba com obrigação de salário em moeda, né? Então, aí o texto traz o seguinte, o texto legal. Obrigação do devedor. O devedor deve entregar o valor correspondente da moeda designada, quer a moeda tenha curso legal na República ou não, né? Ou seja, ele pode ter a moeda designada, pode ser qualquer outra, inclusive aquelas que não têm um curso legal na Argentina. Isso aqui abre sim a possibilidade para esses itens, não é aqui de fato, o pessoal da esquerda distorcendo o que foi colocado como lei, não, né? O próprio aqui, Gianni Mondino, né, que é a ministra das Relações Exteriores da Argentina, uma pessoa importante ali no governo Javier Milei, aliás, são 9 ministros apenas, então todos eles têm um papel importante. Ela disse o seguinte aqui, ó, ratificamos e confirmamos que na Argentina os contratos podem ser celebrados em Bitcoin, o que é uma coisa excepcional, impressionante. Cadê o problema da hiperinflação no cenário desses, né? E ela vai além. E também qualquer outra cripto e ou espécie, como quilos de novilho ou litros de leite. Escambo mesmo, ele falou. Pode ser o escambo tranquilamente aí, né? Então, isso aí acaba com a obrigatoriedade dos patrões, dos empregadores argentinos, pagarem o salário dos seus funcionários
apenas com o peso, né? Por que é colocada essa medida aqui? Por uma série de fatores. O primeiro deles é a liberdade. O Javier Milei tem batido muito nesse ponto. Ele não está só organizando a casa do ponto de vista fiscal, cortando ministérios, secretarias, cortando cargos, reduzindo ali as despesas do governo, para, inclusive, né, cortando subsídios e tudo mais, para parar de imprimir dinheiro e acabar com esse ciclo que se retroalimenta da hiperinflação na Argentina. Ele não está fazendo só isso, cortando na carne, reduzindo subsídios e tudo mais, para vencer a questão, o problema da inflação e os problemas fiscais do país. Ele está criando medidas que aumentam a liberdade econômica das pessoas. Isso é importante. Ele tirou as restrições em matéria de negociação de aluguéis, por exemplo, recentemente, várias outras medidas também. E, em primeiro lugar, esse texto legal do artigo 766 que a gente leu aqui dá mais liberdade de negociação entre as partes. Obviamente, o artigo diz aqui, como é que tá falando aqui, ó, o valor correspondente da moeda designada, né? Ou seja, é um valor designado em contrato. Estabelece-se previamente em que dinheiro que a pessoa vai receber. O empregador não pode combinar ali que vai pagar em Bitcoin, o funcionário depois aparecer ali com uma caixa de ovos e falar aqui, ó, tá aqui o seu pagamento. Claro que não, tem que ser um negócio previamente acordado entre as partes, uma coisa perfeitamente legítima, até pela ética libertária. Se você estabelece algo em um contrato, você tem que cumprir. Isso aí se torna lei entre as partes signatárias, né? Mas também, para além da questão da liberdade, que é essencial e vem em primeiro lugar, dá liberdade para as pessoas negociarem as suas condições de trabalho, de pagamento e de recebimento, essa medida aqui também tira aquela obrigatoriedade de todo mundo ter que carregar o peso, o fardo terrível que é com o perdão do trocadilho, o peso argentino, a moeda estatal argentina. Antes todo mundo era obrigado a receber. Imagina que tragédia. O trabalhador faz ali um mês de trabalho dele ali, vai receber o salário, recebe em pesos argentinos, ele tem que sair correndo, comprar tudo no supermercado quanto antes, porque tudo está se desvalorizando muito rápido, os preços estão subindo de uma forma assustadora. Então você tira a liberdade do próprio trabalhador de usar o salário como ele bem entender. Ele só tem um uso para aquilo que é gastar o mais rápido possível. Ele não vai poupar um dinheiro que vai perder o valor com uma velocidade absurda. Então todo mundo era obrigado a receber isso e a dar um fim nesse valor em pesos o quanto antes. Agora, com essa medida do Javier Milei, essa obrigatoriedade acaba. O trabalhador argentino pode combinar receber em outra coisa, pode receber em dólar, tá? Isso aqui para mim é um grande ponto, é o dólar mesmo. Combinar salários aqui em dólar vai ser uma coisa assim fantástica, e o trabalhador vai poder reter esse dinheiro um pouco mais, não vai precisar sair gastando aí, comprando itens, até para fazer escambo depois, né? E também, de certa forma, como tudo está subindo de preço e subindo bastante nos últimos dias, receber itens de alimento aqui, por exemplo, vale muito a pena, né? Vale mais do que o dinheiro isso. Esses itens vão estar valorizados no futuro e o dinheiro vai estar desvalorizado. Ganhar um novilho aqui, por exemplo, né? Ganhar litros de leite e guardar isso durante uma semana é melhor do que receber o salário em pesos e guardar isso durante uma semana. O leite vai ficar mais valorizado, os pesos vão ficar mais desvalorizados. Então, o escambo é melhor do que o peso argentino também, olha que coisa impressionante. Uma moeda que sofre com problemas hiperinflacionários, ela se torna inferior ao escambo, o que demonstra que ela já perdeu aí todas as suas funcionalidades, né? A moeda tem o padrão ali, o padrão econômico determina que a moeda tem 3 funções, que é a reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. Uma moeda hiperinflacionária, né? Eu já até desenvolvi uma tese, é uma coisa acadêmica. Eu acho que eu já falei em algum vídeo mais teórico do meu canal que a moeda hiperinflacionária perde a condição de moeda, porque ela deixa de ter esses 3 fatores. Ela não é reserva de valor, porque você perde valor mantendo essa moeda aí. Ela não é unidade de conta, porque como é que você faz conta com 5 mil pesos para comprar um pão, sei lá quanto que está custando. Enfim, fica difícil você fazer conta com o dinheiro estatal, uma vez que ele vai perdendo aí, o seu valor vai se desvalorizando e a inflação vai subindo muito. Porque hoje o pão vale isso, daqui uma semana vale outro valor que você não consegue mensurar. Então não serve como unidade de conta e deixa de ser usado como meio de troca, porque é uma batata quente. Você vai trocar um item valioso, por exemplo, ali, alimentos, por um dinheiro que vai valer cada vez menos com o passar do tempo. Então, uma moeda hiperinflacionária, ela é indesejável e ela perde
as suas características que a configurariam como moeda, né? Portanto, ovos de galinha, litros de leite, um novilho aqui, qualquer outra coisa de escambo vale muito mais do que o peso argentino que todo mundo era obrigado a receber antes. E partindo para outras moedas, para moedas alternativas, o dólar é muito melhor do que o peso para receber e o Bitcoin, então, nem se fala, né, com a possibilidade, inclusive, de ser imune às inflações que castigam o peso argentino bastante, mas o dólar um pouquinho também é um dinheiro imune ao Estado. E o governo argentino está, de fato, concedendo aos cidadãos do país a possibilidade de receber o seu salário numa moeda que realmente presta, né? Então aqui, o pessoal da revista Fórum trata isso como algo ruim, disse aqui que tem o problema do aumento de preços de alimentos, de energia, dos combustíveis, corte das obras públicas, como se isso aqui fosse algo ruim, né? Pelo amor de Deus, a melhor das medidas aqui, e outras medidas ultraliberais que pretendem desestatizar a economia argentina, colocaram entre aspas aqui, não, pretendem e vão fazer isso com certeza, né? E o Javier Milei chegou chegando, com o apoio da população, isso é importante, né? Aqui eles colocam que o Milei enfrentou protestos massivos em Buenos Aires, capital você sabe como é que é, o nível de estatismo lá é muito grande, mas a Argentina é muito maior do que Buenos Aires, né? E o Milei está com sangue nos olhos mesmo para fazer as suas medidas, faz muito bem, tem que ser assim, convocou sessões extraordinárias aqui, então, do Congresso Nacional para acelerar essas reformas de Estado aí, vai anular aquela medida do Sérgio Massa, que eu falei anteriormente que era uma bomba para o Javier Milei se ele fosse eleito, a isenção do imposto de renda aqui, porque ia reduzir a arrecadação do Estado, né, o roubo estatal, ia piorar a situação fiscal que já estava muito ruim. Então, o Javier Milei tem muitas medidas que são feitas na base da canetada, né? Inclusive essa aqui do imposto de renda é uma medida feita na canetada pelo Sérgio Massa e no Plan Platita aqui que ele fez antes das eleições, né? Mas, de fato, o Congresso Nacional, assim como tem aqui no Brasil, ele tem a prerrogativa de aprovar ou não esses decretos. E aí, o Javier Milei precisa que o Congresso trabalhe o quanto antes para justamente dar aquele reforço, né, daquele sustento para o seu governo, mostrar que o Congresso Nacional está trabalhando junto nesse sentido aí também. Olha o som passando aí. Pois é, agora que o verão começou, a bagunça aqui na minha terra é imensa, né? Mas aí, o que você achou dessa história, dessa medida do Javier Milei? Receber salário em carne, banana, Bitcoin, será que isso é uma boa ideia? Comente aí, deixa a sua opinião aí embaixo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.